Olá pessoal, veterano Voz Ativa. Eu estou passando aqui rapidamente para comentar sobre um assunto importante. Eu estou aqui na página da minha proposta, tá? de reformulação geral da Lei de Remunerações dos Militares. Tá? Inclusive ela está com o texto, a redação dos artigos toda pronta. Só resta fazer alguns ajustes aqui, que depois eu vou explicar mais um pouquinho. Mas hoje eu não vou falar dela em termos gerais, tá? Como um todo. Eu vou abordar um ponto específico que é a política de remuneração dos militares das Forças Armadas. Tá? Esse é um assunto que eu não vi ninguém comentar sobre isso aí, tá? Mas ele está lá na Lei 13954. Eu estou aqui na página da Lei 13954, no site do governo. Tá? E se a gente procurar aqui no artigo 19, tá? Não é o artigo 19 de uma das leis. Isso aqui não é artigo 19 da Lei 13954, é artigo 19 de alguma lei que a Lei 13954 alterou. As pessoas têm que saber diferenciar isso aí. É o artigo 19 da própria lei, que diz assim: o Poder Executivo Federal definirá a política de remuneração dos militares das Forças Armadas compatível com as suas atribuições e responsabilidades. Tá? Ou seja, o Legislativo, quando aprovou essa lei, ele colocou uma obrigação para o Poder Executivo Federal fazer essa política de remuneração. Tá? E o governo não fez, pelo menos eu não achei nada sobre o assunto. Tá? A única coisa, mais ou menos nesse sentido, que eu vi as pessoas comentarem foi sobre revisão anual, porque nas versões anteriores do PL, aquelas que antes da que chegou no Congresso Nacional, aquelas que tinha sargento-mor, sub-mor, etc., por exemplo, essa aqui é de 12 de março de 2019. Se a gente for aqui qualquer tabela que tenha as graduações, a gente vai ver que tem um sargento-mor aqui. Ó. Aí depois o pessoal reclamou, o presidente da época tirou, os generais falaram que era quebra de hierarquia, o pessoal ir direto ao presidente, não sei o quê. Mas nessa aqui, ó, era artigo 18, no caso aqui, tá? E ele é assegurada a revisão anual, tá? Conforme política de remuneração dos militares das Forças Armadas. A política essa aqui ainda não existe. E no parágrafo único estabelecia que o governo deveria criar a política de remuneração. Tá? Na versão seguinte, depois que houve a reclamação lá do Sargento Mor, que houve aquela coisa toda, aí criaram uma nova versão, tá? Também intermediária. Muita gente não ficou sabendo disso, mas tinha suboficial e subtenente mor, tá? O famoso submor aí, com graduação. Tá? Também não foi à frente isso aí. Tá? Mas nessa aqui também, também artigo 18, tá? Mesma coisa, assegurada a revisão anual, conforme política de remuneração, e manda criar a política de remuneração. Tá? Porém, quando foi para o Congresso Nacional, tá? Tá aqui a página do Congresso Nacional, clicando aqui em inteiro teor, tá? Vai abrir essa página aqui que eu já deixei aberta, que é o PL 1645, que foi para o Congresso Nacional, que foi sancionada a Lei 13954. Tá? Esse aqui não tinha nada de submor nem sargento-mor. E também no artigo 18, era artigo 18, já tinham tirado a questão da revisão anual. Tá? Deixaram só a obrigação de fazer a política de remuneração, na qual poderia estar vinculada à revisão anual. Tá? E aí, como já vimos aqui, quando a lei foi sancionada, aí virou artigo 19, porque acrescentaram algum outro artigo antes, que tem somente a questão da política de remuneração. Tá? Essa política de remuneração não existe, pelo menos eu não encontrei. Eu procurei, tá? Não encontrei um documento assim, formal sobre política de remuneração dos militares das Forças Armadas. Então, eu criei aqui na minha proposta, tá, um capítulo sobre isso. Tá? Que é esse aqui. Ó. É um capítulo curtinho, tem só 3 artigos. Tá? Um é para estabelecer a política. Tá? Basicamente, pelo que eu vi, eu também não conhecia sobre o assunto, então pesquisei um pouco. Basicamente, essa política de remuneração em empresas, ou até mesmo em órgãos públicos, a política de remuneração é para definir para que serve cada parcela da remuneração, cada parte da remuneração. Por exemplo, numa empresa, o funcionário pode ter o salário base e mais uma
um adicional pela produtividade e outras coisas, tá? Então eu tentei encaixar esse tipo de coisa aqui nos nossos adicionais, no soldo, etc. Tá? Coloquei a questão da revisão anual, tá? E aproveitei, pelo que eu pesquisei, a política de remuneração está intimamente ligada a uma política de carreira, tá? Na qual eu coloquei aqui a política de carreira basicamente remete ao estatuto e devendo ter lei de promoção. Como todo mundo sabe, uma grande pleito do pessoal, não existe uma lei de promoção de praças. Então eu coloco aqui, né, as promoções devem ser dispostas em lei, tá? E coloquei mais alguns artigos nessa lei obrigando, né, nessa proposta aqui, estaria obrigando o governo a fazer a política, a lei de promoção de praça, está mais abaixo, tá? Está lá no final, nas disposições gerais, que esse tipo de artigo tem que ficar lá, tá? O Poder Executivo caminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a lei de remuneração de praça e coloquei algumas premissas que eu acho que deixaria esse tipo de legislação bem justa, tá? Entre outras coisas, tá? Então eu vou convidar todos vocês a olharem, a visitarem aqui o site, o link vai estar na descrição, tá? Eu recomendo fortemente usar o computador, por quê? Porque no computador eu coloquei informações adicionais, estou colocando informações adicionais, que é isso que falta completar. Sempre que a gente tem aqui o texto, né, que a gente propõe com o artigo, o texto é isso aqui, redação do artigo. Mas o que eu quero dizer com isso? Aí, apontou o mouse aqui, vai aparecer uma caixinha com um texto adicional dizendo, explicando as coisas, dando alguns esclarecimentos. Tá? Isso não aparece no celular. O pessoal que usa só celular, infelizmente, não tem como. Tá? Então, é legal vir aqui no computador e aí vocês vão ter uma noção melhor. Vai ver que esse tipo pelo que eu observei, essa política de remuneração ela possibilita alguns argumentos bastante fortes, como por exemplo o fato do adicional de habilitação e inclusive a equiparação dos percentuais para o pessoal que ficou aí para trás nas questões de curso e outras coisas aqui. Então, por isso que eu convido o pessoal a vir aí, dar uma olhada e dar uma olhada em geral. Algumas partes ainda estão sem esses textos explicativos, que é o que eu estou colocando ainda, beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês agora, tá? Então, quero desejar a todos um excelente final de semana e quando eu tiver com esse trabalho completinho, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais formal dele, beleza, pessoal? Então, até a próxima e valeu!